A gente vai trabalhar a nossa lição de número 3, a encarnação do Verbo. Eu queria utilizar esse livro, deixa eu ver, a Teologia Sistemática de Stanley Orton. A nossa lição de número 3 vai citar, na nota de rodapé, esse livro que eu mostrei para vocês aí. Como a gente está trabalhando uma matéria apologética, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1. B.F. Scott, que está nesse livro que eu comentei com vocês na página 160, ele comenta aqui que João, quando escreveu o capítulo 1, verso 1, está levando os nossos pensamentos para além da criação. Ou seja, o texto que nós lemos diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era. Esse verbo era, no texto grego, ele está no pretérito imperfeito de eimi, que nos dá uma ideia de que de ser, ou seja, tanto o verbo, que ali no texto é logos, que se refere ao Cristo, quanto ao Deus, eles não têm início e eles atuam continuamente, sempre existem em conjunto. Então esse primeiro ponto, segundo esse estudioso aqui, B.F. Scott, e Stanley Orton vai citar ele, diz que quando você trabalha a palavra, o verbo era, do grego ali, ele dá essa ideia de que Jesus e o Pai não têm inícios, eles trabalham continuamente ali. O texto continua e o verbo estava com Deus, que ali é prostonteon, ou seja, o verbo grego é inarrei, rologos, kai rologos, prostonteon, kai rologos, prostonteon. Dentro desse texto aqui, essa parte prostonteon, o texto está dizendo que logo, o logos aqui, ou Cristo, ele existe com o Pai, ou seja, com Deus. E a palavra pros, que é com, dá uma ideia de relacionamento face a face. Então o texto grego traz isso aí. E o João finaliza esse texto dizendo assim que este verbo, que é Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Deus. Então isso é importante porque, diferente das visões que é apresentada para a gente, observe o seguinte: a gente está trabalhando assim, no princípio era o verbo, uma pessoa. Esse verbo estava com Deus, então tem duas pessoas ali na criação ali. E o João vai dizer que esse verbo é Deus ali. Então o texto áureo da nossa lição vai trabalhar isso aí. Como que eu sei que esse verbo aqui não é um outro ser e é Jesus Cristo? Por causa do verso de número 14. O verso de número 14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne? O próprio Jesus Cristo ali. A gente vai trabalhar três textos dentro da nossa lição. Em defesa da fé, a gente vai trabalhar o texto de 1 João capítulo 1, 1 João 4 e 2 livro de João. Dentro da nossa aula a gente tem algumas apresentações da lição. O primeiro ponto é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, que é o corpo de Jesus Cristo humano ali. O segundo ponto, destaque para a gente descrever a afirmação apostólica dos apóstolos de Jesus Cristo em diante sobre a corporeidade de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo ali, o Jesus homem. E o terceiro ponto, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se relacionam atualmente. Ou seja, o livro do João é um livro apologético, a gente vai ver isso aí no decorrer da aula. A introdução, a gente vai começar com a apologética cristológica nesse trimestre, nessa aula. O que é apologética? Defesa da fé. Ali. O que acontece? Se é uma apologética que a gente vai trabalhar cristológica vem de Jesus Cristo. A gente vai defender a causa de que muitos que estão falando que Jesus Cristo não se fez carne. E aí a apologia em cima vai tratar a respeito que Jesus Cristo se fez carne ali. Vai tratar a respeito da humanidade de Jesus Cristo. Dentro da nossa introdução, o texto diz assim que o próprio apóstolo João ele se empenha em demonstrar a deidade absoluta de Jesus Cristo e também se preocupa em dizer que Jesus Cristo viveu entre nós, teve a natureza humana, ele teve um corpo físico
E nessa presente lição a gente vai trabalhar esse tema. A gente sempre que você vai ver um texto como esse que nós lemos, por exemplo, ali, no princípio era o verbo, por que João está pensando em dizer assim, que lá quando não existia nada, Jesus Cristo estava no presente na criação e Jesus Cristo é Deus? Porque existia uma galera dizendo que Jesus Cristo não é Deus. E dentro disso aí a gente tem o que a gente vai trabalhar o nosso primeiro ponto. Um grupo de hereges, que vão negar a corporeidade de Jesus Cristo ali dentro disso que a gente vai trabalhar. O nome desse grupo, dessa seita, que a gente trabalha como um todo, se chama docetismo. O que esse docetismo? O termo grego vem do termo dokel, que dá uma ideia de somente de ter uma aparência ali. Docetismo é uma heresia bem antiga desde a história da igreja. Perceba que a história da igreja sempre Jesus veio, morreu, os apóstolos morreram, os pais continuaram a história da igreja dentro disso aí. Nós não estamos muito longe. O livro do João, provavelmente, conforme estudiosos apontam, que ele é do ano 90, 96 em diante ali. Então, nesse período já existia esse grupo de pessoas falando que Jesus não é Deus. Por isso a necessidade do João escrever que Jesus é Deus ali. Então, ela é uma heresia antiga da história da igreja. E eles começam a negar que Jesus Cristo ele não tem um corpo físico, ele nem tem um corpo humano. A sua humanidade era simplesmente uma aparência ou um fantasma. Não dá para entender o pensamento deles, como que eles vão trabalhar a tese deles, negando a corporeidade de Jesus Cristo, a sua humanidade, ou seja, o corpo físico de Jesus, e apontar Jesus como um fantasma, por exemplo. Gente, aí era preciso você acabar com o Novo Testamento, principalmente em textos que falam que Jesus teve fome, que Jesus teve câncer, que Jesus dormiu ali, em alguns textos ali. Como que você vai tirar isso aí? Não tem como aplicar que Jesus é um fantasma, aí não, realmente não dá, não tem como ali. Mas, por incrível que pareça, existia esse pessoal que trabalhava essa questão ali. Aí a gente tem um problema, porque se você fala, a gente vai trabalhar isso mais pra frente, mas se você fala assim, ó, Jesus, ele não teve um corpo, se ele não teve um corpo e ele era só divino, então o que ele fez na cruz foi um teatro, uma cena? Então é claro que não fecha a conta de jeito nenhum ali. Dentro disso aqui, a gente tem o que essa seita chamada, como é um grupo, a gente fala dos setas, ensinavam sobre Jesus. Esses docetas, eles diziam que os seguidores, ou seja, os seguidores dessa heresia, eles ensinavam coisas contrárias às escrituras ali, de Deus ali. E quando você vê, principalmente o livro de Lucas, conforme está destacando aqui, ele começa a falar uma parte bem humana de Jesus Cristo, citando, por exemplo, que Jesus teve parentes, amigos, o caso de Zacarias e Isabel, José e Maria, que Jesus tinha vizinhos, primos, a questão de Simeão, Ana, e isso sem contar o relato da sua infância que desenvolve ali o seu desenvolvimento físico e espiritual. Então esses camaradas, eles trabalhavam essa questão de negar a divindade de Jesus Cristo. E tem uma coisa bem importante nesse livro aqui, na página 323, dentro disso aqui, tem um termo, por isso que eu mostrei ele para vocês hoje, que a nossa lição vai trabalhar partes dele aqui. A gente tem um tema que a gente estava comentando ali, porque que eles distorcem algumas coisas. Gente, quando você vai ler assim a palavra espírito do homem, por exemplo, ali dentro do texto, na verdade a gente vai trabalhar outra parte, mas deixa essa parte do espírito para depois. Mas assim, eles negam que Jesus não é Deus,
que ele não tem um corpo, dizendo melhor ali, conforme nós estamos falando ali. Dentro disso aqui é importante porque no texto hebraico, ali a gente tem uma palavra para virgem que alma, ali é um puxado, alma. Aí eles dizem que Jesus não nasceu ah, de uma mulher, o nascimento virginal não aconteceu, porque eles atribuem a palavra alma como virgem, como jovem. E o texto no hebraico sempre, quando aparece a palavra armar, segundo esse texto aqui, ela significa uma virgem para um casamento dentro disso aí. Então eles distorcem textos para aplicar as suas teses ali. Por isso, se Jesus ali não tem um corpo, é claro que vai ter problema na questão também da salvação, porque se ele não tem um corpo, não tem como ele nascer. Se ele não nasceu, como que ele vai morrer? Então, não fecha a conta. Dentro disso aqui, a gente vai trabalhar agora o outro ponto. Dentro disso aqui, esses principais docetas diziam sobre Jesus. Existem três principais hereges que marcou a história da igreja, que eles negavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Por exemplo, o Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo ao apóstolo João ali. Ah, Esse texto ele é importante porque o Cerinto ele vai usar um texto de Hebreus dizendo que o Deus criador do universo, se ele é Deus o Todo-Poderoso, ele não pode ser um homem. Ou seja, ele estava distorcendo a humanidade de Cristo. ah, e ele dizia, ele separava na realidade o Jesus do Cristo. Ali ele diz que Jesus seria, num caso, como a gente pode falar assim, ele não é um homem, mas o Cristo é Deus. Ali no batismo, Cristo vem sobre ele. E quando chega na cruz, o Cristo fica com medo e vai embora ali, abandona ele ali. Isso não é uma verdade. Dentro desse texto também a gente tem o Saturnino. Esse Saturnino que conforme está aqui, ele é um representante principal dos gnósticos, os gnósticos que vinham trazendo uma ideia ah, essa heresia que nós estamos tratando, a questão do corpo de Jesus Cristo ali. Até tem uma parte que eles comentam que a matéria é má ali. Então ele envolve tudo nesse mesmo grupo. Então o Saturnino, olha o que ele ensina, que Jesus Cristo não nasceu. Primeira coisa, ele diz que Jesus não teve forma e nem um corpo, e simplesmente ele era visto de uma forma humana como se fosse uma aparência, gente. Isso aí não fecha. A gente tem muito relato da história da igreja ah, falando que Jesus Cristo ali nasceu carne. Até o nosso credo de fé a gente entende que Deus é 100% homem, que Deus é 100% Deus, a união hipostática da dupla natureza de Jesus Cristo mencionada aqui. Outro cara que se destacou na heresia, ele é o Marcião ali. Ele diz que Jesus não tem um corpo, que Jesus só tem uma imitação de um corpo ali, que não é material dentro disso aí. Ah, o Marcião tem um outro ponto que destaca ele, foi refutado pela igreja, porque ele chegou com uma ideia dizendo assim, uma proposta até de um cânone, a gente fala assim, uma proposta que ele teve de um cânone para dizer que ele acreditava, eu não me lembro bem ao certo, acho que é no Evangelho de Lucas, pelo menos mais 10 cartas do apóstolo Paulo. Ele também dizia, Marcião, que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento, que o Deus do Novo Testamento ele veio para acabar com o Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento era bom. Entretanto, isso não a igreja refutou esse ensino do Marcião aqui. Dentro disso aqui ainda, a gente tem essa questão que o Marcião estava comentando aqui, do seu ponto de vista. Jesus não tem um corpo, o Marcião falava, dizia que é uma aparência, não sabemos, tal, e a Bíblia menciona na nossa lição aqui, a maneira que Jesus nasceu,
até o local que Jesus nasceu, em Belém da Judéia, a época em que reinava o César Augusto aqui, imperador romano, que isso é Lucas 2. A Bíblia também fala do corpo físico de Jesus. Por exemplo, você tem vários textos, por exemplo, Jesus ali com a mulher samaritana, Jesus com fome, Jesus dormindo. Então, você tem que, igual eu comentei com você já hoje, você precisa acabar com o Novo Testamento para poder afirmar. Ou seja, esses 3 pontos aqui, o que é o docetismo, o que os docetas ensinam. Os principais docetas diziam sobre Jesus, que são esses 3 aqui. Então ficou claro que não tem como eles apoiarem a sua tese, isso foge 100% do texto bíblico. Aí, isso aí quando a gente estuda exegese, isso aí não é exegese, é uma exegese que eles fazem aqui. Então é bem interessante isso aí. O segundo ponto que a gente vai trabalhar é a questão, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, mas ainda no primeiro ponto, a gente comentei, até estava esquecendo agora que eu lembrei, sempre que o espírito do homem é escrito na Bíblia, no Novo Testamento. O Novo Testamento ele usa a palavra grega para a pneuma, para falar a respeito do espírito do homem. Olha só quanto que Jesus é homem dentro desse texto aqui. Quando Jesus está na cruz, acho que é Lucas 23, se eu não me engano, Jesus vai usar a seguinte palavra: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Jesus falando: eu vou entregar nas tuas mãos o meu espírito. A palavra espírito ali é pneuma, a mesma palavra que se usa para o espírito do homem, provando pelo texto grego que Jesus é homem ali. Então é um texto bem rico, isso aí. Ainda no segundo ponto que a gente vai entrar agora, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o texto de João vai trabalhar um ponto importante falando a respeito da primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Ele comenta que os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, que são denominados como evangelhos sinóticos, ali que são semelhantes, eles apresentam os aspectos humanos de Jesus. Quando a gente lê o evangelho de João, por exemplo, o evangelho de João, a gente já trata a questão da divindade de Jesus, Jesus divino. Uh, por exemplo, conforme está na nossa lição aqui, está falando, João reforça o ponto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, a passo que João veio dizer a expressão aquele que era desde o princípio. É uma reiteração do que o apóstolo João escreveu no capítulo 1, que lá no princípio ele era o verbo, ele já existia antes da criação. E João, ele nunca perde o foco de dizer que esse Deus, que nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, ele é o verbo e ele se fez carne, se encarnou. E no verso 1 de João ainda, o texto diz que ele habitou entre nós. Ou seja, o João ele é categórico em dizer que que Jesus habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós e foi visto por pessoas ainda. Dentro disso aqui, a gente tem um comentário do Wiersbe, deixa eu pegar aqui para ler para vocês, bem interessante a respeito desse texto que João fala, aquilo que as nossas mãos viram e apalparam. O texto de Wiersbe esse livro aqui, ó, Novo Testamento, bem rico. O texto diz que João apresenta o seu tema, Cristo, o Verbo revelado pelo Pai. Dentro disso aí, ele explica a questão de quando ele estava na Terra. Olha só, quando Cristo estava na Terra, ele era uma pessoa real e não era um fantasma. Os falsos mestres da época de João negavam que Cristo se fizera carne. Se não temos um Cristo real, como poderíamos ter o perdão dos nossos pecados? João, ele é a testemunha que ouviu e ouviu também. E ele explica isso, conforme Atos 4:20, que Cristo manifestou a ponto de revelar-se a Deus e se tornar possível a nossa comunhão com Ele ali. Então é um ponto bem importante que esse livro trata, a respeito disso. A gente consegue entender diante disso aí. Eu acho que o Wiersbe também no livro
Harold Hamilton, ele fala também essa questão do João escrever que Jesus ele é homem, aquilo que ele viu, aquilo que ouviu, aquilo que as nossas mãos apalparam. Então é bem importante ali. O segundo ponto, a gente tem a reafirmação apostólica. E aí, dentro disso aqui, o apóstolo reitera e afirma na introdução do Evangelho que os nossos olhos viram, que temos contemplado, as nossas mãos apalparam, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele traz um ponto bem importante. Isso pode parecer até uma redundância aos nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita força e ênfase, sem deixar alguma dúvida, que Jesus veio em carne ao mundo. Ou seja, já havia muitas crenças naquela época, hoje existe muito mais ainda. Ele foi tocado por aqueles que conviveram, no João 20, 27. Veja quando ele vai à presença de Pilatos, credos apostólicos, posiciona nos acontecimentos passados, ele sofreu sobre Pôncio Pilatos. Olha só, o texto bíblico diz que ele sofreu sobre Pôncio Pilatos. Como que se sofre se você não tiver um corpo ali? Padeceu nas mãos de um homem que é um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus também pode ser ah, considerado alguém da história. Dentro disso aí a gente tem Lucas 3. Lucas 3 ele vai trabalhar a questão de Tibério César, Pôncio Pilatos, presidente da Judéia. A gente tem Herodes, o tetrarca da Galiléia, Filipe, Lisânias. Então você tem o Lucas nesse capítulo 3, ele foi bem rico, o capítulo 3, porque ele menciona detalhes do mundo que aconteceram na época para provar pela história que Jesus Cristo estava lá, que ele sofreu. Então é bem importante isso aí. Dentro disso, a gente tem o terceiro ponto, que é uma crença herética ali. João viveu nos seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade do próprio herege Cerinto, que nós estamos comentando, o Doceta. O apóstolo João, o Evangelho e as 13 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos nessa década do primeiro século, quando o docetismo já se fundava, ou seja, quando esse grupo de hereges já falava assim, ó, Jesus Cristo não veio em carne, Jesus Cristo não tem um corpo físico, ó, Jesus Cristo é isso. Então, o João pega e escreve já as suas cartas, pode ver, você, o Evangelho de João, ele já começa falando que Jesus Cristo é Deus e que ele se fez carne. Por que ele está com um foco nisso? Porque ele está defendendo, rebatendo esses hereges que surgiram. Nas cartas de João, ele está falando ali, ó, aquilo que as nossas mãos apalparam, que nossas mãos tocaram ali, vai apontar para Cristo. No Evangelho de Apocalipse, ele começa falando a revelação de Jesus Cristo, tal ali, e vai trazer para a gente todo esse detalhe. Então, nesse período já existia esse grupo falando essas heresias aí, e o João vai escrever a respeito disso aí. O João vai esclarecer. E é um ponto importante dentro disso aqui. Por isso o apóstolo esclarece de maneira direta: todo aquele que nega que Jesus veio em carne, ele não provém de Deus. Por quê? Esse grupo de pessoas estava afirmando que Jesus não veio em carne ali. A gravidade dessa heresia foi tanto porque eles apontavam que Cristo não teve um corpo real. E se Cristo não morreu, se Cristo não tem um corpo real, ele não morreu. Se ele não morreu, não ressuscitou. Logo, acaba a esperança de salvação ali. E a gente tem uma carta de Paulo que fala, ó, vamos lá, examine, prove que se Jesus não ressuscitou dos mortos, para ele ressuscitar, ele tem que ter morrido. Se ele morreu, o corpo dele tem que entrar em óbito ali. Se ele não morreu, e a ressurreição nossa então é vã. Logo a nossa salvação também é vã. Gente, a gente já está em 2024 anos de história, 25 agora. E estamos mais firmes do que nunca dizendo que Jesus Cristo está vivo, morreu, ressuscitou, está firme entre nós. Só que esse pessoal, esses docetas aqui, eles traziam uma ideia de que Jesus não tinha um corpo físico, e aí o João vai chamar eles de enganadores ali. Olha que texto importante, a gente tem a segunda carta, dizendo melhor, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, fala assim, ó, tem de vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele vai falar assim, que Jesus Cristo, sendo Deus, Jesus é Deus, ele nunca deixa de ser Deus. Ele veio na terra
Ele deixou seus atributos no céu, ou seja, não quis continuar sendo igual a Deus, e veio na terra na condição de homem. Gente, o homem tem que ter um corpo físico, na condição de servo. Tem que ter um corpo físico. Para sofrer e morrer uma morte de cruz, tem que ter um corpo físico. Senão, não fecha. E aí o texto vai continuar dizendo que esse Jesus Cristo aqui vai sofrer, vai ser assunto ao céu. Deus vai exaltar ele soberanamente, ele vai ter um novo nome. Que através do nome de Jesus Cristo, eles vão ter que saber que o nome de Jesus Cristo é Senhor, porque a palavra de Quírios, eles vão ter que se prostrar diante de Deus ali. O terceiro ponto que a gente vai trabalhar. Esse terceiro ponto, a gente vai tratar na questão do nascimento virginal de Jesus Cristo. Existem movimentos hoje que a gente conhece que eles negam esse nascimento virginal de Jesus Cristo, dizendo que Jesus não nasceu de uma virgem. Tá? Esses detalhes. Dentro disso aqui, a gente tem a questão dos mormons, que apontam isso, a questão da igreja da unificação. Tanto os mormons quanto a igreja da unificação, eles dizem que Jesus não foi gerado pelo Espírito. É claro que é uma heresia, porque o próprio anjo chegou para Maria e disse: o que vai nascer em ti é de Deus, é do Espírito Santo ali. Ou seja, o projeto da encarnação de Cristo foi algo sobrenatural. Não tem como você trazer os detalhes, mas o que nós sabemos é que o corpo de Cristo foi fundado pronto lá sem a relação entre um homem e uma mulher. Porque se tivesse uma relação entre um homem e uma mulher, ele herdaria o pecado da humanidade e viria em pecado ali. Ah, Existem igrejas que diz que a união de Deus com Maria e mais Espírito Santo ali já não vira nem trindade, mas vira quarta pessoa da trindade. Então não é isso. Ele é colocado pronto dentro do ventre de Maria, o embrião pronto, tudo ali, para conforme ele cresce e nasça, aconteça o seu nascimento, ele nasce de uma mulher virgem, que depois ele vai ter outros irmãos ali, o próprio Jesus Cristo. E aí negar a concepção virginal de Jesus Cristo é uma das marcas desses movimentos e é o ensino moderno de Cerinto aí de seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão o nascimento, de antemão a concepção do nascimento virginal de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento ali. Eu comentei com vocês agora de pouco, a questão da palavra alma ali que se refere à virgem e eles pegam e diz que ali não é alma e se refere a jovem. Então se tem até essa tentação de disturpação, de deturpar o texto bíblico ali. Mas é claro, toda vez que aparece a palavra ali se refere a uma mulher, uma moça que está prestes a casar ali. Então você tem essas heresias, e não só dos mormons quanto à unificação, mas várias heresias que falam que Jesus não nasceu de um corpo físico. O Espírito, onde Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1,18. O anjo Gabriel disse: vai descer sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quanto à morte e ressurreição de Jesus Cristo, aí a gente entra para a área do gnosticismo. Dentro disso aqui, a gente tem um herege do Egito chamado por Basílides. Ele negava, olha só, agora a gente vai entrar num detalhe importante também. Ele negava a crucificação de Cristo, que Cristo foi crucificado. Olha só o que ele vai falar. Ele vai dizer assim: que o Simão Sirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz ali, que é ele que foi crucificado, porque ele transfigurou-se. E aí pegaram ele achando que era Jesus, enquanto Jesus ficava olhando o Sirineu ser crucificado. Olha o ponto da heresia que ele chega. Diz assim: o Sirineu é uma sósia de Jesus Cristo. E aí Jesus ficou olhando e quem morreu foi o Sirineu. Gente, primeira coisa. Existe uma teologia do século XII
se eu não me engano, que é do Santo Anselmo, parece. O Santo Anselmo ele fala assim, é bem importante a teologia da soteriologia dele ali. Ele fala assim que a pessoa de Deus, o Pai, ele foi ofendido. Precisa de alguém da mesma altura do Pai para aplacar a ira. Só que não tem nenhum na terra, nenhum ser humano à altura do Pai para pagar o preço. Ele faz o contraponto dizendo assim que todavia quem pecou não foi o divino, foi um humano. Então precisa que consiga um humano aplacar a ira. Por isso que Jesus tem que vir à terra, se fazer como um homem, para nos levar diante de Deus. Se o Sirineu, se foi o Sirineu que morreu, então não tem chance de salvação, gente. Eu não sei o que passava na mente deles ali para sair com uma história dessa, dizendo que foi uma sósia, uma cópia de Jesus, que o Sirineu se resplandeceu na hora e pegaram ele errado e mataram ele. Se morre o Sirineu, se morre o Pedro, se morre o Paulo, se morre o Tiago, morre qualquer um dos outros, eles não têm a condição de ser Salvador. Ele precisa ser Jesus Cristo. Se fosse o Sirineu, Deus não aceitaria o sacrifício ali. Ali é Jesus Cristo. Mas não só o, o Basílides que disse isso, mas o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. Isso é o Alcorão 4157, das notas explicativas de rodapé ali. Gente, não tem como. Tanto para os muçulmanos quanto para esse herege que o Basílides ali, não tem como. A Bíblia ensina que Jesus nasceu virginalmente de uma virgem, morreu e ressuscitou. Agora a gente para e pensa assim, o seguinte: se não foi Jesus quem nasceu, Jesus nasceu de uma virgem, a Bíblia já entra em contrapontos, porque você tem profecias do capítulo 7, capítulo 8 de Isaías, capítulo 6 é o melhor de Isaías, capítulo 9 vai marcar, Gênesis vai marcar. Então, primeiro, se ele não nasceu de uma virgem, a Bíblia estaria errada. Se ele não morreu, a Bíblia estaria errada. Não tem como a gente ser salvo. Se ele não ressuscitou dentre os mortos, não teria como ser salvo. Aí o Rodrigo Silva ele traz uma fala bem importante, dizendo assim, que ou os apóstolos de Jesus eram muito fora da casinha, porque ninguém consegue sustentar uma mentira a ponto da morte, ou Jesus Cristo é verdadeiro. A gente já está em 2025 anos, a igreja está mais viva do que nunca, Jesus ressuscitou e voltará para buscar a igreja. Então esse terceiro ponto que a gente está comentando aqui, tanto faz o muçulmano quanto esse herege aqui, não tem como para eles aqui. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi gerado pelo Espírito Santo. Não fecha a conta para eles. Jesus todo dos mortos. E isso é um ponto importante. Se Jesus não morre, não faria sentido. Não faria sentido o que a gente acreditava. Se Jesus não morre, até a pessoa do Pai, ele era ofendido, porque então o Senhor não mandou ninguém. Então o texto de João 3,16 é errado. O Senhor não aceitou o sacrifício, porque, entendeu? Então não fecha a conta. Os atributos de Deus precisam ser mantidos. Jesus ressuscitou e a Bíblia está cheia de repleto de texto que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. Terceiro ponto, a confirmação histórica. Ao confirmar a confirmação bíblica, a história da morte de Jesus é um fato incontestável. A gente tem historiadores como Flávio Josefo, que é um historiador judeu, e o Flávio Josefo ele disse, provavelmente no ano 37 a 100 depois de Cristo, ele disse o seguinte: acusaram-no diante de Pilatos, e esse Pilatos ordenou que ele fosse crucificado. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Então a gente tem um relato do Flávio Josefo falando da confirmação histórica de Jesus Cristo. Outro historiador romano,
pelo nome de Tácito, anos 55 a 117 depois de Cristo. Olhe só que Tácito escreveu, dizendo assim: ele foi executado no reino de Tibério pelo procurador Pôncio Pilato. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. A gente tem um documento também de Tácito e de tantos outros pais da igreja que anunciaram. Gente, se não fosse uma obra divina, a gente não estaria aqui hoje. Ó, e é importante, isso é importante, devido à ação que esse livro bíblico sagrado traz ali. Muda a vida de pessoas. Um outro livro não teria tanto sentido. Aí as pessoas, não acredito na Bíblia por causa disso. Gente, ninguém questiona o Platão, ninguém questiona o Aristóteles, eles só têm cópias também. E se você colocar as cópias da Bíblia, do Novo Testamento, perto das cópias, não tem nem comparação a questão de número. Aí você pergunta, o Aristóteles, o Platão, eles foram perseguidos como a Bíblia foi? Claro que não. Claro que não. Gente, a gente fecha esse ponto e aí a gente entra para a conclusão dessa lição. Diz que as expressões o verbo se fez carne, Jesus Cristo, o verbo ali é Jesus Cristo, ele veio em carne, ali é uma resposta a esse grupo herege, esses docetas aqui. Os evangelhos relatam vários atributos característicos de Jesus como ser humano. Esse Jesus que é Deus, ele foi revestido de um corpo físico porque o pecado entrou no mundo por causa de um homem, mas pela justiça de um outro homem, pelo nome de Jesus Cristo, ah, por causa da justiça de Deus, ah, tinha vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se sujeito ao homem, sujeito ao pecado, embora nunca pecou. Ele nunca pecou, mas venceu o pecado como um homem. Então, isso que a gente trouxe são detalhes que está na nossa Bíblia Sagrada. Então, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Jesus Cristo é 100% homem também. Jesus Cristo morreu como um homem. Jesus Cristo ressuscitou e ele está à destra do Pai ali. Mas então, isso é um ponto importante. A outra lição a gente vai trabalhar a questão da trindade de Jesus ali. Então é importante. Irmãos, Deus abençoe. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.